sabe que filosofia é uma coisa para as pessoas elas se encantarem. Não é para elas temerem, é que nem matemática. Por exemplo, qual é a mais humana das ciências? É a matemática. Ela é pura criação humana. Nada que ela lida, nada existe. Você nunca viu um triângulo isósceles andando por aí, uma derivada ou uma matriz tomando um suco. Né? Nada do que a matemática lida tem realidade material, é pura invenção, é poesia pura. Pois bem, alguns professores e professoras conseguiram transformar a matemática no martírio, como algumas pessoas transformam filosofia no martírio. Não pode ser. A filosofia ela tem que ter profundidade, ela tem que ser analítica, sistemática, metódica, mas ela não pode ser enfadonha. Né? Tudo aquilo que é enfadonho, quando a gente traz, por exemplo, uma conversa sobre filosofia numa tarde, né, em que a família está assistindo, qual é a finalidade? Que as pessoas apreciem, não que elas nos temam. Você e eu, ambos da área também de filosofia, não temos que ser temidos. Ao contrário, ninguém pode dizer assim, o Chalita ou o Cortella são homens inteligentes só porque a gente fala o que não é compreendido. A gente só será inteligente se aquilo que a gente falar puder ser entendido pelas pessoas. Se não for, Mário Quintana, um dia eu estava conversando isso contigo, né, e me lembro, Mário Quintana tem uma frase que me assusta, você é escritor, eu também, ele tem uma frase magnífica, ele diz, quando o leitor tem de perguntar ao autor o que ele quis dizer com isso, um dos dois é burro. E eu sempre acho que eu sou burro na hora de escrever, então eu preciso melhorar, né, por essa condição. Mas a filosofia, ela é boa, ela nos encanta, ela ajuda a conversa. Quando você pensa um homem do século VI a.C., um pedacinho do V, né, que é capaz de dizer algo magnífico, como a única coisa permanente é a mudança. Não se a única pode coisa banhar duas vezes isso, não se toma banho duas vezes no mesmo rio, porque quando você volta, nem você é o mesmo e nem o rio é o mesmo. Isso é de uma atualidade absolutamente marcante. Quando a gente pega a reflexão dos pré-socráticos que você mencionou, aquilo que vem, né, com a ideia de Anaximes, Anaxágoras, são nomes que parecem meio esotéricos, né, para as pessoas, mas eles têm uma marca no nosso cotidiano. Quando Pitágoras, vários de nós estudamos Pitágoras na matemática antes de vê-lo na filosofia, mas Pitágoras, que você sabe muito bem, é o criador da palavra filósofo. Ele inventou a palavra filosofia. Quando ele fala de alguém que se dedica, que tem um afeto pelo conhecimento, né, alguém que tem um carinho, eu gosto dessa palavra, carinho, né, pelo saber, que entende que em latim sabor e saber têm a mesma origem semântica. Aliás, os portugueses, melhor até do que nós, dizem, para dizer que uma comida é gostosa, diz isso me sabe bem. Dizer que aquilo é apreciável. Portanto, aquilo que a filosofia é capaz de trazer, ela nem sempre é absolutamente nítida, nem para nós. Nem sempre a gente consegue lidar como se ela fosse mera iluminação. Mas ela consegue fazer aquilo que você puxava. Nós vamos às grandes questões da vida. Quem sou eu? Qual a origem do mal? Por que é que existe aquilo que existe em vez de nada existir? Por que é que existe a possibilidade de eu ter memória? Por que eu me lembro do que não queria? Será que a memória é para mim uma bênção ou uma condenação? Aqueles atos que eu tenho na vida, eles são decisão ou eu fui empurrado por alguma coisa que eu não controlo? Pedro Nava, nosso grande memorialista, um dos grandes mineiros da nossa história, lá escreveu O Baú de Ossos, que é uma das coisas mais belas. Pedro Nava tem uma frase que para mim, Chalita, é inesquecível. Ele dizia, eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Eu tenho a memória, né? Eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Isso é perigoso. O Ivan Esquerdo, que é um grande neurofisiologista, um grande médico da Federal do Rio Grande do Sul, que é um especialista em cérebro, ele tem um belíssimo texto, que a gente não pode não ler, onde ele fala sobre o papel do esquecimento na preservação da saúde mental. Isto é, o quanto que a gente tem que ter memória de algumas coisas, mas não pode ter de todas elas o tempo todo. Porque, do contrário, a memória ela pode carregar coisas que são boas, e a essas boas que a memória traz para agora, eu chamo de saudade. E ela pode carregar coisas que não são boas, que são aquelas que são a culpa. Né? Portanto, sem imaginar, parte da memória nos preserva. Uma das coisas que o idoso ele mais sofre no dia a dia é o fato de que a memória dele, ela não é que ela desaparece, é que ele começa a perder à sua volta aquilo que é referência. Isto é, o lugar que ele andava não tem mais. Quanto mais a pessoa vive, mais ela fica isolada, porque se ela tiver muito tempo de existência, né, outras pessoas falecem e ela se sente abandonada num outro tempo, como se ela tivesse encapsulada. Nesta hora, a memória salva.
Porque quando alguém bem idoso, alguém da nossa família, da nossa amizade diz assim, porque eu, em 1940, quando eu estava ali em Cachoeira Paulista, que meu pai estava na loja Bela de calçado, quando começa a pensar essas coisas, e aquilo vai reavivando. A Terezinha Rios gosta de trabalhar uma ideia que é de recordar. A ideia de fazer passar pelo coração de novo, recordes. Aquilo que volta para dentro do coração e está outra vez aqui onde a gente está. Por isso, acho que a memória, ela pode ser para nós um dano, se a gente exagera, porque quando você tem culpa, a memória pode martirizar, mas quando você faz da memória apenas uma ferramenta de reavivar a saudade, aí é uma bom. coisa gostosa. Sabe que o brasileiro tem, você tem e eu tenho, porque é da nossa cultura, uma coisa que é apavorante. Todo estrangeiro apavora com uma frase que nós dizemos, que é assim, eu vou acabar com a tua raça. Essa expressão, ela é de uma violência. Primeiro que ela é genocida. toda. Ela é genocida. Você já começa a trazer à tona tudo aquilo que é o horror da vida. É possível, mas não é obrigatório. Eu vou acabar com a tua raça significa eu não vou deixar rastro. Eu acho que a vingança, ela é como a ideia da raiva. Né? Várias vezes você já leu, né, quanto se disse, é uma frase antiga, não tem autoria definida, que o ódio, por exemplo, é um veneno que você toma, desejando que faça mal a outra pessoa. É você que toma, mas você acha que vai fazer mal pro outro. Há uma diferença entre desculpa e perdão. Desculpa é a coisa leve. Isto é, tudo bem, ok, isso não é perdão. Por exemplo, você me ofendeu por qualquer razão, ou fez algo que não deveria fazer, eu te desculpo, mas eu não te perdoo. Isto é, eu continuo convivendo contigo, mas não vou esquecer. O perdão é a promessa do esquecimento. O perdão significa, eu sei, mas eu nunca mais vou lembrar obrigatoriamente, eu não vou trazer isso de novo para a nossa convivência. Nesse sentido, acho que a vingança é a ausência do perdão. E a vingança, em grande medida, como ela não é justiça, né, ela é apenas o troco, ela é apenas o retorno do que não devia, ela não deveria estar nas nossas mãos, porque nós não somos um ser confiável, né, como seres humanos, para fazer tudo que é a justiça. A nossa capacidade de falhar, ela é tão grande que deixar na minha mão ou na tua a capacidade de dar o troco em algo que nos fizeram é meio arriscado. É melhor que a gente crie instituições, né, como é o caso do judiciário, em que a gente organiza as regras em que será feita a justiça sem que ela seja vingança.